Olá, bom dia, meus irmãos. Bom dia nessa sexta-feira, que é feriado em muitos lugares, né, por conta aí da Páscoa. Eu gostaria de deixar um versículo meditando sobre esse assunto, sobre esse tema na nossa devocional, e queria mandar um abraço para os nossos amigos, nossos irmãos da igreja, de outras igrejas, outras denominações, amigos que estão perto, amigos que estão distantes, que Deus os abençoe. Texto de Lucas, versículo 14, diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu precisava de um pouquinho de paciência dos irmãos, porque talvez essa devocional seja um pouco mais longa, porque é preciso explicar algumas coisas. Nós no meio evangélico, no meio crente, convencionou-se, né, muitas vezes a crítica, a censura àquilo que se tornou a Páscoa dos nossos dias, né? Assim como o Natal, dá-se muita ênfase à questão do comércio, a questão do chocolate, do ovo de Páscoa, né? Então, para muitas crianças, a Páscoa acaba se tornando apenas isso, né? Então, nós, muitas vezes na igreja, temos que lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa, mas para isso, é preciso voltar um pouco no tempo, né? Todo esse frenesi que nós vemos aí de feriado, de Páscoa, de troca de presentes, de ovo de Páscoa, de coelho, tem uma origem na mitologia dos britânicos pré-cristãos, antes de o cristianismo entrar na Europa. Aqueles pagãos adoravam uma deusa que tinha vários nomes, ou Estera, ou Estra, e era a deusa da fertilidade, do renascimento, da aurora, da ressurreição, que tinha como um dos animais símbolos dela uma lebre, e segundo os pagãos era uma deusa que tinha muita afeição com as crianças. Lembre-se que esse nome, Oestera, lembra muito Easter. Se você for pesquisar, Páscoa no inglês é Easter. Então, a origem de toda essa associação da Páscoa com esse movimento remonta a isso, né? Há mais de 1000 anos passados, né? Então, quando o cristianismo, quando a igreja cristã começa a tomar conta da Europa, isso é deixado de lado, a mitologia é deixada de lado, a adoração a essa deusa é abandonada, mas alguns resquícios permanecem, né? Essa questão do ovo de Páscoa, dessa festividade toda ainda permanece. Ao invés de nós ficarmos apenas criticando, então é preciso conhecimento, né? Ensino. O que nós vemos aqui no texto que nós lemos, Jesus está ansioso, Jesus queria muito participar da mesa da Páscoa, e aquela mesa da Páscoa ali, na festa dos judeus, não tem nada a ver com essa festividade pagã. Ela comemorava o Pessach, era o momento em que lá no Êxodo, o Espírito de Deus, o Espírito que ia trazer ali a morte dos primogênitos, ele passa por sobre as casas onde a marca do sangue do Cordeiro está sobre as portas. Então, essa festa que Jesus está comemorando, ansioso com os seus discípulos, diz respeito a isso, né? A libertação da morte, né? E eu quero chamar a sua atenção então para a palavra que Jesus usa aqui no versículo 15. Ele estava ansioso para comer essa Páscoa antes do meu sofrimento. E que sofrimento seria esse?
tudo aquilo que Jesus passaria até a crucificação, até a morte de cruz. Lembre-se, essa sexta-feira é chamada por muitos de sexta-feira da paixão, e paixão vem do idioma latino, que significa sofrimento, né? Estar passivo diante da aflição e do sofrimento. Foi isso que Jesus fez. Jesus se doou, ele foi como uma ovelha calada para o matadouro, né? Então, baseado em tudo isso, ao invés de apenas criticarmos, né, nos desvirtuar da Páscoa, que se tornou apenas um momento a mais do comércio, é preciso lembrar do verdadeiro sentido dessa Páscoa, que é lembrar do sofrimento, da paixão. E por que isso? Por causa da compaixão. O sofrimento de Cristo foi por causa do nosso sofrimento, para que deixássemos de sofrer. Jesus morre e após a sua morte ele ressuscita para que nós tenhamos vida eterna. Então, nesta Páscoa, no meio de toda essa correria mercantilista que a gente vê muitas vezes, você deve lembrar-se do seguinte: pela compaixão de Jesus por você, ele sofreu a paixão, ele passou pela cruz, ele passou pela coroa de espinhos, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi surrado, ele levou sobre si as nossas dores, para que a morte não tivesse poder sobre nós, para que ainda que o nosso corpo físico tenha um momento final, um dia ressuscitaremos, estaremos alma e espírito vivendo na eternidade com Deus. Isso é Páscoa, isso é lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa. Os nossos votos, os nossos desejos nesse dia é que você tire um momento para lembrar o quanto Jesus sofreu por você, para que você deixasse de sofrer. O sangue dele foi derramado para que tivéssemos vida eterna. Nós não comemoramos nem a Páscoa do judeu, não comemoramos nem a celebração da deusa Ostera dos pagãos, mas celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Rei, aquele que sofreu por nós. Sendo homem, sofreu a morte de cruz, foi obediente até a morte de cruz, e sendo Deus, ressuscitou e vive eternamente. Uma feliz Páscoa para você. Que Deus abençoe você, sua família, sua igreja, em nome de Jesus.